Queridos, João, o texto que nós queremos caminhar com os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 6. Nós temos pensado aí naquilo que João nos ajuda a entender, ou seja, a manifestação de Deus, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, né? O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e é essa mensagem que a gente tem aqui no Evangelho de João, o capítulo 6. Então, abra sua Bíblia aí, a partir do verso 14, e nós vamos juntos caminhar por esse texto aí, tá bom? A gente tem pensado naquilo que João nos revela através de Jesus, a obra que Cristo realizou, não é? E João chama de sinais porque, na verdade, é mais do que um milagre, é mais do que você experimentar uma manifestação do poder de Deus. É você compreender quem é Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus Cristo fez, o Verbo que se fez carne. Quando nós lemos o texto de João, o Evangelho de João, Charles Swindoll, ele diz que nós deveríamos tirar as sandálias dos nossos pés. Porque na experiência vivida por Moisés, quando do seu encontro com Deus, da revelação de Deus, a teofania, né, a manifestação de Deus ali para Moisés, a orientação bíblica era de que ele tirasse as sandálias dos pés, né, Moisés. Ou seja, você lê a palavra de Deus, o Evangelho de João, numa total é isso aí. É isso, né? Numa total dependência. Você não tem nenhuma coisa que te proteja dessa experiência de experimentar Deus. Você tirou a sandália, você tirou as máscaras, você tirou tudo que poderia te impedir dessa comunhão, dessa experiência de andar com Deus, não é? Então, Charles Swindoll, ele diz que quando nós lemos aí o Evangelho de João, nós estamos pisando em terra santa. Porque o entendimento desse teólogo é que nós estamos compreendendo e conhecendo a respeito de Deus. E nós estamos conhecendo a revelação de Deus, a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da salvação oferecida a todos os homens através de Cristo Jesus. Então, o primeiro sinal que nós já vimos fala Jesus transformando a água em vinho. O segundo sinal, Jesus é o Senhor da distância, e ele está ali então curando o filho de um oficial romano. O terceiro sinal, Jesus é o Senhor do tempo, um homem que está ali há 38 anos esperando a manifestação. Pode passar aí, você tem essa telinha aí, pode passar, isso aí, estão resumidos aí os 4 sinais de Jesus relatados por João. E o quarto sinal é a multiplicação dos pães e peixes, né, que também João retrata. E o quinto sinal que a gente vai ver hoje, fala de Jesus, o Senhor sobre a natureza, e Jesus anda sobre as águas. Você está com a Bíblia aberta aí, em João capítulo 6, versos 14 a 15, nós vamos ler esse texto e vamos caminhando na leitura desta porção da palavra de Deus. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. A sequência da experiência da multiplicação dos pães e peixes, o povo vê essa manifestação do poder de Deus, Jesus opera esse milagre, e o povo se mobiliza com a forte motivação de transformar Jesus como um rei. O entendimento deles era de que alguém com este poder, com esta autoridade, poderia perfeitamente libertá-los do jugo romano, poderia normalmente liderá-los como uma forte nação, poderia normalmente trazer uma justiça social, poderia naturalmente impor uma qualidade de vida a todos ali, todos os habitantes e toda a nação de Israel. Então, o povo se movimenta no sentido de
proclamar Jesus como o rei da nação de Israel. E aí Jesus se retira. João diz, olha, Jesus se retirou deste momento ali para o monte. Quando a gente vai para os outros evangelhos, Mateus e Marcos, nós vamos entender que João, que esses evangelistas nos contam que Jesus saiu para orar. Ele se retirou para o monte para um tempo de oração. Por quê, irmãos? Porque a voz do povo significava o caminho para a glória dos homens. A voz do povo significava que Jesus estava sendo reconhecido, aplaudido por todos, e que ele poderia ser rei, ele poderia estabelecer sim a autoridade, a libertação do povo e se libertar do jugo romano. Na verdade, a partir dessas expressões do poder e da bondade de Deus, eles estão motivados a isso, e por isso eles queriam transformar, eles queriam que Jesus realmente fosse rei de Israel, não é? E o texto paralelo nos evangelhos nos contam que Jesus diz para os discípulos: vamos para Cafarnaum, vamos sair desse ambiente, que é extremamente sedutor, vamos sair desse ambiente que é a maior de todas as tentações humanas, é a maior de todas as tentações que eu e você e que qualquer ser humano pode enfrentar. Nós sermos aplaudidos pelas pessoas, as pessoas dizerem que nós somos os melhores, as pessoas começarem a nos ver como ídolos, as pessoas nos verem como pessoas que devem ser aplaudidas, reconhecidas, valorizadas. Essa é a maior de todas as tentações, porque mexe com o nosso ego, porque mexe com estas questões mais escondidas do ser humano, que é esse orgulho disfarçado. E Jesus diz: olha, vamos sair desse ambiente. Esses que estão nos aplaudindo hoje, esses que estão querendo que eu seja o rei deles, não entenderam que o meu reino não é deste mundo e eu não estou em busca de glória pessoal. Eu não sei se você já viveu algo assim, de estar diante de uma situação de muitos elogios, de muitos aplausos, de pessoas que acham você extraordinário, que você é a melhor pessoa que já viveu nesse planeta, e você começa a acreditar naquilo, e você começa a acreditar que essa é uma verdade mesmo, e aí você começa a agir como se fosse realmente essa pessoa. E nós nos esquecemos que nós somos de carne e osso, nós nos esquecemos que nossa tendência é sempre para nos desviarmos dos propósitos de Deus. E Marcos 6,46 diz assim: tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Irmãos, nós estamos todos os dias expostos a esse tipo de tentação. Privilegiar o tempo contra a eternidade. Nós estamos todos os dias diante dessa realidade. O que nós queremos? Nós queremos algo para agora, para esse tempo, ou os nossos olhos estão voltados para a eternidade? Se nós queremos algo para esse tempo, o que o mundo diz é uma boa dica: curta a vida adoidado, curta a vida, não tenha limites, não tenha freios, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser. Mas se a nossa visão é da eternidade, nós não estamos focados aqui e agora, mas estamos olhando para a eternidade, nós temos que nos despir desta ideia de sermos autoglorificados, aplaudidos, reconhecidos. E essa é uma grande luta, porque essa tentação é muito sutil. Ela é muito sutil.
Quando menos você espera, você está diante dessa situação, olhando para o espelho e perguntando assim: no que eu estou me transformando? Eu estou me parecendo mais com Jesus ou estou me parecendo mais com o mundo? Eu estou falando mais das coisas de Deus, dos valores de Deus, dos valores espirituais, ou eu estou falando mais desse tempo? A gente precisa olhar para o espelho e perceber se a angústia que ocupa a nossa mente não está extremamente secularizada, uma mente secularizada, uma mente voltada para o que o mundo pode oferecer. Como é que Jesus enfrentou isso? Orando. Aonde Jesus foi buscar apoio, ajuda, recolocar-se no lugar dele em oração, e essa é uma boa dica para nós, não é? Verso 16 ao verso 20, está com a Bíblia aberta aí? Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles sabiam para onde deveriam ir. Foi uma ordem clara de Jesus: nós vamos nos encontrar em Betsaida e depois nós vamos para Cafarnaum. Mas quando eles começam a travessia, e esse mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, e os comentaristas dizem que é comum essas tempestades acontecerem ali, é comum. E de repente esse barco em que estão os discípulos e que estavam obedecendo a ordem de Jesus, está no meio de uma tempestade, de uma tormenta, de um momento assim que trouxe ao coração daqueles homens que eram acostumados ao mar da Galileia, porque eram pescadores, um certo medo. Então, presta atenção nisto. Eles sabiam para onde deveriam ir, mas os ventos eram contrários. Eles começaram a experimentar algo que eles não imaginavam. Ou seja, nós estamos cumprindo o que Deus mandou. Jesus mandou a gente fazer isso. Mas por que está acontecendo tantas coisas na minha vida e conosco neste contexto de estarmos absolutamente convictos de que essa é a vontade revelada por Deus a nós? Eu não sei se você já enfrentou essa situação de querer muito fazer a vontade de Deus, desejar muito fazer a vontade de Deus, mas as coisas, elas não são contrárias, os ventos são contrários. Você deseja muito que realmente as coisas de Deus sejam vistas, sejam vividas por você, pela sua família, pelos seus filhos, e de repente essas coisas não acontecem como você gostaria, mesmo sabendo que aquilo que você deseja e aquilo que você tem buscado é o melhor, e é com certeza o que Deus quer para nós, não é? E aí brota no nosso coração, irmãos, algo terrível, porque eu e você começamos a questionar a nossa fé. Eu e você começamos a questionar se realmente Deus está certo naquilo que Ele tem colocado como objetivo para a nossa vida, porque se é Deus e se nós estamos obedecendo a Deus, por que tem tantas dificuldades? Por que tem tantos problemas? Por que a gente enfrenta tantas lutas? Será que Deus realmente está preocupado comigo, com a minha família? Porque os meus problemas, as minhas dificuldades, elas estão me consumindo. Nós estamos diante de uma tempestade, nós estamos diante de uma situação inesperada. Parece que nós estamos abandonados, né? Abandonados por Deus. E parece também que nós estamos abandonados pelas pessoas que não deveriam nos abandonar, ou aquelas mais próximas, ou aquelas que nós imaginamos assim: puxa, você não poderia me deixar nessa situação sozinho. Puxa, você deveria ter mandado uma mensagem.
Poxa, você deveria ter mandado um zap para mim. Poxa, você deveria ter pelo menos passado lá em casa para saber como eu estou. Minha vida, eu frequento uma igreja e essa igreja tem 400 membros e ninguém ligou para mim. Ninguém esteve comigo na minha dor. Fui esquecido. Esses sentimentos, essa percepção, elas ficam aguçadas e a gente fica com essa angústia na alma. O que o texto nos conta? Presta atenção. Enquanto os discípulos estavam ali enfrentando aquela tempestade, Jesus estava orando no monte. Mas por que Jesus não interfere rápido? Por que Jesus não vem e com uma palavra resolve essa situação? A Bíblia nos conta que Deus se reserva o direito de ser Deus e que nos conduz sempre no caminho da maturidade, da experiência de andar com Ele, porque nós não nos relacionamos com o gênio da lâmpada, nós não nos relacionamos com uma máquina, nós não nos relacionamos com alguém que a gente aprende, como alguém já disse, que você tem que determinar para Deus algo, porque Deus não sabe muito bem o que Ele vai fazer com você e nem com a sua família. Então é você que na sua oração determina para Deus aquilo que o que Ele deveria fazer em relação a você. O texto nos conta lá de Marcos 6,48, veja bem, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. O texto de Marcos diz que Jesus orava e de que Jesus os olhava. Jesus estava vendo, Jesus estava atento ao que estava acontecendo, e o texto diz que ele vai até os discípulos, ele caminha na direção dos discípulos. Então, não duvide em nenhum momento de que Deus nos vê nas nossas lágrimas, Deus nos vê nas nossas noites escuras, Deus nos vê nos momentos em que todos deixaram de nos ver. Deus continua nos vendo. E é extremamente significativo, irmãos, saber que Jesus ora por mim e ora por você. Nós vamos encontrar na palavra de Deus vários momentos, e especialmente lá na oração sacerdotal, Jesus orando por nós, orando pela igreja, intercedendo por mim e por você, clamando a misericórdia de Deus nas nossas vidas, não é? Há um texto paralelo aqui que diz assim, lá em Mateus 14, 26 e 27. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto paralelo de Mateus, falando sobre essa experiência de Jesus andando sobre as águas, indo de encontro aos discípulos. Agora, presta atenção na narrativa aqui. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados ou aterrorizados e disseram: é um fantasma. Um fantasma? Bem, esses discípulos eram pescadores. Pescador tem muita história, né? Não sei você, mas a nossa infância, muitas vezes a gente gostava de ouvir aquelas histórias de fantasmas, de manifestações sobrenaturais. E às vezes a gente ficava horas ouvindo alguém contando aquela história da mula sem cabeça, ouvindo a história da porta do cemitério, ouvindo aquelas histórias. E aí
a gente ia dormir depois dessas histórias e a gente se cobria até a cabeça, né? O nosso entendimento é de que a gente ia se esconder daquele negócio. E não raras vezes acontecia alguma coisa, tipo cair uma panela, uma tampa. Aí pronto, aí ninguém mais dormia. Né? Não sei se você teve um tio, uma avó, alguém que contava essas histórias, né? Mas eles aqui, pescadores, é um fantasma, e gritaram de medo. Irmãos, eles estarem atemorizados ali, ok. Agora, gritar é demais. Gritar aqui o negócio extrapolou. Porque essa turma aqui não tem Nutella aqui só tem raiz, cara. Né? Os caras tinham remado 5 horas, 6 horas. Imaginou remar esse negócio? Tudo. De repente, rapaz, firma aí, cara, que isso? Que negócio é esse aí, cara? Não é? Mas o Mateus, ele tem o detalhe de dizer, gritaram de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes diz: tende bom ânimo, sou eu, não mais. Olha o que Jesus declara: sou eu, ou o eu sou. Essa foi a apresentação que Deus fez a Moisés, quando Moisés disse assim: eu vou falar lá para Faraó sobre quem? Como é que eu devo dizer para Faraó? Sobre o que eu devo falar? Ele falou assim: o eu sou te mandou. Deus se apresenta como o eu sou. E é por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta. E Jesus diz assim: quem está dizendo para você não ter medo é o próprio Deus. Eu sou Deus. Para de ter medo, para de ficar acovardado, aquieta aí. E nessa hora, irmãos, Pedro, ainda Mateus nos conta, diz assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu gosto de ler a palavra de Deus e me vejo nessas histórias e tento me colocar inserido nesse contexto. Irmãos, eu não sairia do barco. A gente fica aqui em cima do Pedrão. Porque você teve medo, Pedrão. Tinha que ter continuado, Pedrão. Rapaz, eu não sairia do barco. Eu estaria agarrado em alguma parte daquele barco, mas ninguém me tirava dali. Aí o Pedrão: Senhor, é o Senhor mesmo? Sou eu sou Deus. Ok, então eu posso ir até você? Pode vir. E aí Pedro sai do barco. E Pedro não teve medo. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa. A experiência de fé nos liberta do medo. A experiência de viver a fé nos livra da angústia da vida. Nós sabemos em quem cremos, nós sabemos quem é o nosso Senhor, nós sabemos quem está no controle de todas as coisas. Então Pedro vai ao encontro de Jesus, porque é o medo que nos imobiliza. O medo é que nos tira a força. O medo é que arranca de nós o vigor. O medo é que nos trancafia dentro das nossas casas. O medo é que nos impede de realizarmos coisas para Deus, coisas extraordinárias para Deus, porque nós estamos com medo.
E aí o convite é para que a gente ande, para que a gente enfrente esse medo, para que a gente ande sobre as águas. Irmãos, veja o que diz Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, Paulo escrevendo à igreja lá em Filipos, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz que no dia da nossa conversão, no dia que nós entendemos o que Cristo realizou por nós na cruz, no dia que eu e você entendemos que esta obra extraordinária de Deus nos alcançou, nosso coração foi transformado, se encheu de alegria, e nós começamos a louvar o nome de Deus e testemunhar essa fé. Começou, não terminou nada ainda, nós não vivemos nada, nós vivemos o momento da conversão. Então tem gente que parou aí, Paulo está dizendo, tem gente que ficou estacionado nesse negócio, sou salvo, eu vou para o céu, meu nome está escrito no livro da vida, daqui para frente eu agora sou de Jesus. Mas quando você olha para uma vida assim e não percebe nenhum fruto, nenhuma transformação, nada, porque tem pessoas que se converteram e continuam sendo as mesmas pessoas, ruim, de marré, 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 gente ruim, gente que não tem um testemunho de conversão de ninguém, nem da família. Sou salvo. Qual é o seu testemunho de resposta de Deus? Qual é o seu testemunho da obra que Cristo tem realizado na sua vida? Porque às vezes a gente encontra crentes que são e que continuam vivendo o que sempre viveram, e é triste a gente ouvir assim: esse irmão sempre foi assim, essa irmã não muda não, essa irmã é desse jeito aí mesmo. Irmãos, eu piro, eu fico pirado, porque Paulo diz: se foi Cristo que começou essa boa obra em mim, eu estou avançando na direção de uma transformação que acontece todos os dias. A minha conversa não pode ser a mesma todo tempo, em todo tempo. Mudou essa conversa, mudou os meus objetivos mudaram, eu estou em outra, estou avançando. Porque me parece que alguns crentes se converteram e não experimentaram ainda esse avanço, né? Essa palavra começou é a mesma usada lá em Gênesis, quando Deus começa a criação. E aí a gente para, sou crente, sou membro dessa igreja aqui, nossa, há 68 anos. E o que mudou? Quais são as experiências reais de uma transformação? Então, o que acontece aqui com Pedro? Pedro ousou sair daquilo que sempre foi. Pedrão, você é pescador, você é um nadador hábil, e você sabe que se você andar sobre as águas, você vai afundar, porque essa é uma lei estabelecida por Deus no universo. Você vai afundar. Sim, mas eu estou aqui porque eu desejo experimentar o agir de Deus, o poder de Deus na minha vida. Irmãos, o que Jesus quer nos ensinar e por que o texto sagrado nos mostra isso? A maior lição que eu e você podemos ter nessa experiência narrada aqui não é andar sobre as águas, não é andar sobre as águas.
embora isso seja extraordinário. Mas se Pedro tivesse andado pelas águas, tivesse corrido, voltado, ido de novo e voltado, ele passaria para a história como um cara assim. Nossa, foi o único, hein? Isso aí, poxa, não teve ninguém como esse camarada aí. Mas não era essa a lição a ser aprendida, e não era isso que Jesus queria, e os evangelhos querem que eu e você entendamos. É que quando eu e você andamos sobre as águas e nós começamos a afundar, nós podemos ter absoluta certeza de que Jesus vem ao nosso encontro e nos segura pelas mãos. Eu e você não precisamos ter medo das ondas, não precisamos ter medo de passar por experiências adversas, não precisamos ter medo, porque quando eu e você gritamos, quando eu e você clamamos, e o texto sagrado diz que Pedro disse assim: salva-me, Senhor. Eu gosto dessa palavra demais, irmãos, eu gosto demais dessa palavra, prontamente, imediatamente. É um negócio extraordinário de Deus. Você clama, você grita imediatamente. Irmãos, mesmo Jesus podendo enviar anjos para socorrer Pedro, foi o próprio Senhor quem socorreu Pedro. Isso é extraordinário. Poderiam ser os anjos, poderiam. Fariam o que Deus determinou, fariam. Mas não foram os anjos, foi o próprio Jesus que se manifestou naquele momento. É muito importante a gente perceber esse cuidado de Deus para com a minha vida, para com a sua. Nós somos tão importantes, irmãos, que não vem anjo, vem o próprio Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá na fornalha. De repente o anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Deus estava com eles. Estevão está sendo apedrejado, tem uma visão dos céus e ele vê Jesus. É fantástico, irmãos. Fantástico que essa bênção que eu e você tanto buscamos será dada pelo próprio Senhor. Esse socorro vem das mãos do Senhor. Verso 21. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. O destaque de Marcos e Mateus é no sentido de que houve uma cessação imediata da tempestade. Jesus chega, entra no barco, está com os discípulos e a tempestade cessa. Mas João, ele destaca que o que é mais importante sabermos não é que Deus acalma as tempestades. Ele acalma as tempestades. Mais importante saber é que Deus se revela a nós no meio da tempestade. Deus está conosco no meio da tormenta. Eu sou Deus, não tenha medo. No Evangelho de João, como ele está nos revelando Cristo, Deus encarnado, ele não quer nos revelar um Cristo que dá pão, que multiplica
pães e peixes. Não, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Não é um Cristo que acalma a tempestade, mas é Deus conosco. É Deus conosco. Um Deus que está com seu povo no meio das tempestades, para levá-los ao destino final. No seu evangelho, João enfatiza que a gente perde muito tempo falando da tempestade, dos ventos contrários. A gente perde muito tempo falando das intercorrências. Mas João quer enfatizar para nós que o que é importante é recebê-lo no coração. O que é importante é desfrutar da presença, da pessoa e da presença dele, Jesus. Já percebeu que a gente passa um tempo enorme falando dos nossos problemas, das nossas doenças, das nossas frustrações? A gente fica um tempo enorme falando para todo mundo. E João, ele tira este foco, ele não quer falar da tempestade, ele não quer que a gente fique falando dos ventos contrários, da altura da onda, do tamanho da briga. Não, ele está enfatizando assim: olha, maravilhoso poder experimentar e desfrutar da presença de Jesus em nossa vida. Dias bons, dias maus, dias de sol, dias de nuvens escuras. Interessante que esse texto aqui, irmãos, essa experiência acontece por volta das 3 da manhã. Não foi de dia isso, às 3 da manhã, esse período do lusco-fusco. Esse é que é o destaque. Essa que é a tônica de João. Irmãos, eu já disse que quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos então aprender que Deus não dá todos os detalhes da nossa caminhada, na nossa experiência de vida, nesse caminhar, mas o mais importante é que nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Não olhe para a tormenta, olhe para Jesus. Para de falar da tormenta, fale de Jesus. Pare de se angustiar com a altura das ondas, dobre os seus joelhos e clame a sabedoria necessária para viver esse tempo. Eu já contei aqui várias vezes a experiência que eu vivi quando iniciamos lá a plantação de uma igreja lá em Santa Isabel, e eu, a minha esposa, mais alguém que estava no carro com a gente, a gasolina acabou. Acabou a gasolina. E naquela época não tinha posto de combustível aberto 24 horas, não tinha nada desse negócio, fechava tudo, era uma confusão danada. E eu me lembro que eu saí do carro, escuro, breu, e aí eu disse para Deus assim: Deus, estou vindo da tua casa, passamos o dia lá evangelizando, eu só queria chegar em casa. Só queria chegar em casa. Terminei de orar, encosta um carro atrás, e fiquei preocupado, meu Deus do céu, desce uma pessoa, me entrega uma bombona com 5 litros de combustível, e vai embora.
eu e a Moabe não temos dúvida alguma de que foi o anjo do Senhor. Pastor, Deus faz isso? Para mim fez. Fez pela minha displicência? Não, porque não marcava o combustível da minha Gabriela, uma variante. Quem já teve uma variante, né? Aquilo bebe um combustível, cara. E eu emprestei o carro para uma pessoa no sábado, porque eu colocava um X que dava para ir e voltar. E essa pessoa pegou o meu carro, saiu e disse: pus combustível, viu? Eu falei: ok, não perguntar para a pessoa quanto que ele colocou. Ok, obrigado. Não, obrigado, sei. Não sei se ele colocou, mas se colocou, colocou menos do que gastou. Então, é extremamente significativo, irmãos, pensar que é o próprio Senhor que vem ao nosso encontro. É o próprio Senhor. Se você já teve uma experiência como essa, você sabe o valor de você experimentar a fé que vence o medo. Como é que eu enfrento o medo, pastor da morte? Deposite a sua fé em Cristo Jesus. Pastor, como é que eu enfrento o medo? Tenho filhos pequenos, vivemos um tempo de desafios. Ensine fé, viva a fé na sua casa. Pastor, lá em casa está difícil, acho que nós vamos nos separar. Não dá mais para a gente continuar. Vença a voz de Satanás e enfrente a vida com fé e peça a Deus sabedoria para viver esse momento.